Senhoras e senhores, muito boa tarde. São 13 horas e 30 minutos. Então, vamos dar início a mais uma mesa redonda nesta Bienal de 2025 da Academia Cearense de Medicina. Tem o mesmo nome essa mesa das outras duas anteriores, que é a inteligência artificial, impacto, tecnologia e tendências. O presidente desta mesa é o acadêmico Ormando Rodrigues Campos, confrade da Academia Cearense de Medicina, é coordenador de Oncologia Clínica da Suporte Nutricional e Quimioterapia, ProNutri, coordenador do Núcleo de Estudos em Oncologia. Ormando é um colega muito querido da academia, admirado por todos, é um homem de boa paz, um homem realmente respeitado e respeitador. Então, obrigado, Jardim. Obrigado. Então, eu chamo o doutor Ormando, o confrade Armando, para presidir a mesa, já está lá e pode comandar a sessão. Microfone. Muito obrigado, professor Vladimir, pelos elogios imerecidos. Vamos dar, então, seguimento à nossa jornada, obedecendo rigorosamente os horários. Vou chamar os componentes dessa mesa redonda. Secretário Norberto, que eu vou colocar para trabalhar. Os outros ficaram só olhando, mas ele vai trabalhar, avisar que está perto de terminar. Bom, primeiro palestrante, Dr. Antônio Augusto Guimarães Lima, professor de Cardiologia e Clínica Médica da Universidade Federal do Ceará, doutorado em Farmacologia Cardiovascular pela Universidade Federal do Ceará e membro da Academia Cearense de Medicina. Segundo palestrante, Dr. Marcelo Alcântara, doutorado em Medicina, pneumologista, pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, é professor associado de Terapia Intensiva e Pneumologia do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará. Marcelo foi colega do Marcelo. Esse Marcelo. Terceiro palestrante, Fernando Barroso Duarte, fundador e coordenador do Registro Latino-Americano de Transplante de Medula Óssea em Mielodisplasias, professor do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário Unicristos, membro da Câmara Técnica Nacional de Transplante da Célula Tronco Hematopoética. O doutor Fernando é também presidente da Associação Brasileira de Transplante de Medula Óssea e membro da Academia de Medicina. Da Academia de Debatedores. Doutor Renan Magalhães Montenegro, um dos decanos da nossa especialização, da nossa profissão no Ceará. Eu ontem estava conversando com ele, ele formou-se em 1961, da turma, eu acho que é a nona ou oitava turma. Fundador do Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário da UFC e professor de Endocrinologia e Metabologia nessa instituição. Dr. José Glaubo Lobo Filho, professor titular, recentemente fez esse concurso,
professor titular de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal do Ceará, vice-reitor da Universidade Federal 2019-2023. E a minha colega de turma, querida Helena Maria Pitombeira, docente da Faculdade de Medicina da FAMED, professora emérita da UFC, referência nacional em hematologia e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Cadê o... Então, nós vamos, então, iniciar. Me deram aqui, deixa eu ver aqui o programa. O primeiro palestrante, o doutor Antônio Augusto Guimarães Lima, na segurança do paciente. IA na segurança do paciente. Alô? Pronto. Não, mesmo cada um. Você vai comentar o dele, é ele, né? Isso. Boa tarde a todos, eu queria agradecer. A gente já se conversou muito essa manhã e vai continuar no decorrer dessa Bienal, falar sobre inteligência artificial e humanismo na medicina. E nós vamos falar uma parte chamada segurança do paciente, mais especificamente como a inteligência artificial vai melhorar, vai mitigar, vai diminuir as falhas na segurança do paciente. O paciente, seja a nível hospitalar, seja a nível ambulatorial, ou procurar cuidados médicos, como é que a gente pode diminuir a grande incidência que vocês vão ver, infelizmente, que ainda acontece com a segurança do paciente. E quando a gente fala nessas falhas, essas falhas vocês vão ver adiante que tem os eventos adversos, as complicações de um paciente que está diante dos cuidados médicos, né? Só para lembrar vocês, quem não passou, quem não viu o paciente com queda, não obrigatoriamente da cama do hospital, ou queda mesmo em casa, no banheiro, no hospital ou no corredor, essas quedas durante assistências médicas. As famosas úlceras de pressão, escaras, passa muito tempo acamada, são complicações importantes decorrentes de um cuidado, infelizmente, que não se tem o desejo de ter isso, infelizmente aparece, mas por falta de alguns cuidados que a gente vai ver que a inteligência artificial vai procurar mitigar, vai procurar diminuir muito essas falhas. Quem não conhece também as famosas infecções relacionadas à assistência de saúde. O paciente chega no hospital, ele está com catéter no acesso venoso central, ele pega uma infecção da corrente sanguínea, ou ele pode pegar uma infecção urinária, uma infecção relacionada com o respirador, uma pneumonia relacionada ao respirador, e várias outras infecções decorrentes da assistência à saúde. E erros na medicação. A gente erra em casa, imagine no hospital. Toma remédio do paciente vizinho, aplica injeção diferente, então, e às vezes, muitas das vezes, coisas perigosas, né, que a gente precisa tomar esse cuidado. E é por isso, falando em segurança, a gente comenta sobre os eventos adversos, né? O que é a definição que será um evento adverso? É claro que é uma lesão, né? Ou uma complicação que é não intencional, né? Que resulta em incapacidade na alta, morte ou internação, muitas vezes uma internação prolongada, e é causada pela conduta no problema de saúde e não pela doença do paciente. Por exemplo, um paciente com pneumonia tendo empiema, ali não é complicação, isso ali já é decorrente da doença da pneumonia. Mas se ele for, durante o procedimento, fizer um acesso venoso, fizer um pneumotórax, uma hemorragia, já são eventos adversos, complicações decorrentes do problema básico do paciente. Então, só para citar alguns tipos de evento adverso, né, com esse trabalho recente, ele fala que as principais complicações são lesões relacionadas com procedimentos, né?
é aquele sangramento, hemorragia, reoperatório, né? Retorna à cirurgia. Então, a mediana é de 40%, né? Enquanto erro de medicações em torno de 19,3%. E pacientes relacionados a infecções relacionadas à assistência de saúde, 17,7%. Já em 2000, a Academia Nacional de Medicina Americana dos Estados Unidos, ela já estava preocupada muito com isso. Então, citou esses três, 2000 e 2001. Primeiro, errar é humano. E outra, atravessando o abismo da qualidade. Então, a segurança, vocês vão ver, faz parte da qualidade. É um dos itens da qualidade, dos 6 pilares da qualidade de saúde. Qualidade na assistência à saúde, né? E aqui já falava, nesse texto, já foi citado hoje pela manhã, que pelo menos, isso nos Estados Unidos, 44 mil, chegando até 98 mil pessoas morrem em hospitais a cada ano. Mortalidade. Só mortalidade, afora as complicações que retarda a alta do paciente ou outras complicações advindas da assistência à saúde. Isso ocorre através de erros médicos ou erros de assistência à saúde, né? Então, superando muitas das vezes as mortes por acidente de veículo, câncer de mama e AIDS. Então, é uma coisa preocupante. Inclusive, tem uma filosofia de... Isso, a indústria, a aviação civil e a aviação, importante como eles aprendem com os erros. Porque eles aprender com o erro deveria ser manifesto, dito, esclarecido para aprender, para não que ocorra. E o mais interessante com relação ao erro, você não pode apontar o dedo. Porque quando você aponta o dedo, diz quem foi que errou, o problema está resolvido. E não está. A gente tem que evitar. A nova filosofia é você não arranjar um culpado. É maneira de você evitar novos erros que aconteçam, né? E aqui, atravessando a qualidade, o abismo da qualidade, você tem, você vê que o primeiro item do pilar da qualidade de saúde é a segurança. Muita gente diz assim, eu quero ir para o hospital, mas eu quero saber se tem qualidade e segurança. Então ele está falando, quando fala em qualidade, já fala em 6 pilares. Então, na verdade, é quase um pleonasmo. Então, a qualidade tem a segurança, que a gente vai comentando aqui, a eficácia, eficiência, entrega no tempo, na pontualidade, a equidade e, principalmente, centrado no paciente, não do doutor. Muita gente vai dar o plantão, ou vai para um pronto-socorro, ou vai para um hospital, no UTI, ele pensa que está centrado nele. O centro é o paciente, e sempre, né? Importante. E familiares, claro, né? E importante é esse negócio de segurança do paciente e internet. Agora falando um pouco de inteligência artificial, esse grande autor aí, William Schwartz, um nefrologista, em 1970, ele já comentava uma coisa importante, né? Que os avanços na ciência da informação prometem trazer mudanças básicas na estrutura da prática médica. Isso em 1970 já falava disso, né? E agora falando da ciência da computação, provavelmente exercerá seus principais efeitos, aumentando e em alguns casos substituindo em grande parte as funções intelectuais do médico. Quer dizer, até que ponto isso aí é importante. E como o uso intelectual do computador influencia de maneira fundamental os problemas de mão de obra, e trazendo repercussão para várias pessoas, os stakeholders, né, as partes envolvidas, seja as pessoas que trabalham com a política de saúde, os educadores, até que ponto isso pode mudar, né? Então, já em 1970, já tinha essa preocupação com relação à máquina superar o intelecto humano, né? E qual é a definição? Aqui já se citou várias definições de inteligência artificial. Então, melhor, eu fiz o seguinte, vou definir a inteligência artificial pela própria inteligência artificial. Então, eu fiz essa pergunta ao ChatGPT. O que é inteligência artificial? É como ensinar um computador a pensar ou aprender usando dados e algoritmos para que ele possa ajudar e resolver problemas de maneira inteligente. Interessante você estar falando de dados e coisas. Uma coisa que a inteligência artificial vai ter problema é com relação à anamnese e exame físico. A gente vai falar que alguma coisa do exame físico ele pode
através das câmeras, detectar algumas mudanças. Mas a anamnese, porque ele vai precisar do dado. E os dados só quem pode tirar é o próprio paciente, é o próprio doutor. Então, por isso que é importante com isso, ele vai ter que fazer uma boa anamnese. Diferente, às vezes, eu digo para os alunos, quando o paciente chega, doutor, estou com dor no peito, então faça um eletro. Não faz nenhuma história. Então, muitas das vezes, o eletro é considerado melhor do que o doutor. Então, você fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, você vai superar essa coisa. Então, a inteligência artificial, ao meu entender, ele vai, pelo menos, melhorar e humanizar mais, ter contato maior com o paciente. Lembrar que, muitas das vezes, a inteligência artificial vai fazer aqueles problemas burocráticos administrativos. Principalmente, por exemplo, eu faço cateterismo, passo meia hora, 20, 30 minutos e passo quase uma hora no computador fazendo os papéis burocráticos, né? Então, isso retarda, ao invés de você passar muito mais tempo com o paciente do que com a máquina de computador. E o Google falou do Gemini, né? Ele disse que a IA é a arte de ensinar máquinas a pensar e agir como humanos, né? Desvendando padrões e resolvendo desafios complexos, né? Com a agilidade e precisão do código, né? E por último, aqui veio inclusive revolucionar a própria IA, a inteligência artificial chinesa, né? Que é o DeepSeek gratuito, né? E aí vocês viram que a inteligência, ele fala que a inteligência artificial basicamente é a capacidade, a mesma coisa, né, das máquinas e sistemas computacionais de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão, né? Então, como é que a inteligência artificial vai ajudar na segurança do paciente? Prevenção de erros, detecção precoce de risco e apoio à decisão clínica, né? Prevenção de eventos adversos, detecção precoce de deterioração clínica. A gente já foi comentado aqui pela manhã a predição de sepsis, antes que o paciente entre em sepsis, né? Então ele vai num choque, então ele vai prever, vai predizer se esse paciente pode entrar no choque. Análise de risco de queda. Muitas das vezes com câmeras, com exames, você vai ver se o paciente tem uma tendência a ter quedas ou não, né? E prevenção de úlceras de escara, né? Justamente pela posição do paciente na cama. Ele pode também redução de erro de medicações, né? Os erros de administração, apoio à prescrição segura, para ver se tem efeitos colaterais, interações medicamentosas, se interage com coisas. E aqui, muito importante, identificação do desvio ou fraudes, principalmente com desvio de opiáceos, né? Risco de pessoas, infelizmente, adictas, que usam e tiram os opiáceos dos hospitais para uso próprio, né? E o reconhecimento de padrão de dor versus analgesia, né? Se de fato os pacientes estão bem medicados. Monitoramento automatizado, né? O paciente, uma análise de vídeo em tempo real, né? Detecta o comportamento agressivo que aquele paciente, inclusive pacientes que essas câmeras detectam até objetos, armas que o paciente possa ter, ou alguma coisa com agressividade, né? E sensores com aprendizado de máquina, né? Quer dizer, vai aprendendo com o tempo, monitorando e aprendendo a intervenção humana contínua. E um reconhecimento facial, isso já acontece frequentemente, que você entra em determinado setor, hoje em dia não é mais a digital, estão botando reconhecimento facial para você poder ter acesso a determinadas áreas do hospital, né? E documentação, isso é o grande boom da inteligência artificial. Ele tem uma capacidade de analisar dados, de sintetizar, de resumir, de criticar. Os dados são muito importantes. E esses dados, sendo dados robustos, ele traz benefícios, inclusive, para predição e para prognósticos e resolução de problemas em medicina, né? Então, é uma análise do prontuário, né? Um prontuário eletrônico, boa parte hoje em dia, a grande maioria é prontuário eletrônico, né? Identificação, ou aí aumentando, quer dizer, identificando paciente que tem risco de reinternamento, risco de infecção, né? E mortalidade. E registro automático dos dados clínicos, né? Transcreve voz em tempo real, a transcrição
em termos diminui muito. E suporte à decisão clínica, condutas baseadas em guideline, você pode interagir com coisa e perguntar qual a melhor opção, uma medicina mais personalizada, mais customizada, né? E a gestão de risco e cultura de segurança, né? Mapeamento de eventos adversos, subnotificado, muitas vezes a pessoa por questões não quer notificar um evento adverso, então ele pode detectar isso. Análise de incidentes e quase erro, aquela coisa que pode quase chegar a um erro, né? Análise de causa raiz e propõe as causas básicas, né? E propõe ações preventivas. E um feedback em tempo real para as equipes, né? Isso aqui, na verdade, foi o que a IA está sendo usada para melhorar a segurança do paciente. Isso aqui, praticamente, a gente já comentou, né? Na verdade, são tarefas. A IA é um mundo que está florescendo, né? Essa IA generativa, ChatGPT, é uma das coisas que está mudando o comportamento e a gente mudando até a área do conhecimento, né? Antigamente, muitas das coisas que a gente tinha o grande poder era o conhecimento, né? E hoje em dia está colocando em xeque-mate muitas das coisas que antigamente a gente pensava que era. Ainda hoje pensamos que a sabedoria é a inteligência humana. Mas, claro, como o reitor falou, José Lima, a IA, ChatGPT, é uma ferramenta complementar. Ela não coisa. O responsável é o ser humano. O ser humano é quem vai fazer a coisa. Agora ela vai ajudar e muito. Então, quais são os softwares? Vou passar aqui rapidamente os softwares que estão sendo usados para melhorar a segurança do paciente, né? Esse aqui é um startup de segurança hospitalar, né? Ele monitora por vídeo com inteligência artificial, né? Reconhecimento facial, detecção de gestos agressivos, até detecção de armas, né, do paciente. E alta precisão de análise de vídeo. Agora, um grande problema que é alto custo na implementação inicial. Outro grande aí, da Motorola, né, o Avigilon, ele é uma vigilância inteligente por vídeo, né? E ele detecta também movimentos suspeitos, né? Rastreamento, detecção de objetos, é muito parecido com aquele outro. E usado em grandes hospitais, fácil integração com segurança física. E pode gerar falsos positivos e requer um ajuste fino. Esse aqui é um grande software, inclusive se você vê, boa parte da enfermagem, ela passa mais tempo no computador ao invés de atendimento, acompanhamento com o paciente. Então isso aqui é excelente para o pessoal da enfermagem, né? Porque ela pode, com própria voz, até alterar o prontuário médico, né? Alterar e dizer algumas recomendações, né? Assistência de voz hospitalar, né? Ela comanda por voz até para os pacientes, isso diminuindo até as chamadas manuais e melhorando muito a experiência do paciente. E ele tem limitações e ele é sensível a alguns ruídos, como ele é um software de voz, né? Ele pode ter algumas limitações, mas isso são coisas que vão resolvendo com o tempo. E aqui é um Bolt, né? um Microsoft, basicamente o Bolt é para paciente, né? Suporte ao paciente, que ele usa para perguntas frequentes, para triagem, para marcações de consultas, exames. É customizável, é personalizável, é seguro e ele requer integração técnica com sistemas locais. Depende do sistema que está sendo utilizado, né? Eu estava vendo o New England que lançou, que ontem ele fala uma história de um paciente que está usando, um médico que está usando esse programa, né, o Nuance, da Microsoft. Então, ele faz uma documentação clínica, faz um resumo de toda a avaliação dos documentos do paciente, né? E ele é uma transcrição automática. Imagina, você não precisa mais do teclado. Você fala e transcreve todos os seus dados por prontuário, né? Comando por voz, integra com o prontuário eletrônico e ele reduz o tempo com burocracia. Melhora a acurácia dos registros. Mas, infelizmente, o custo é alto e exige treinamento da equipe, né? Então, pessoal, quais são os critérios para escolher um bom software para os pacientes, para os hospitais e médicos? Então, primeira coisa seria
a finalidade. Para que você quer? Finalidade, problema físico ou digital, como os ataques cibernéticos, né? Para que você quer esse software, né? O hospital. Segunda coisa, integração. Será que esse software eu estou integrando com os que eu tenho já no hospital, ou no meu consultório, ou no meu ambulatório? Ele tem que ser integrado, né? Outra coisa importante é a privacidade. A gente já falou as leis gerais de proteção de dados, se tem privacidade, isso é importante para essas coisas. E escalabilidade, escalável, né? Será que eu posso, na pequena clínica, eu posso escalar para uma grande clínica, um grande hospital? De repente começo pequeno e posso escalar para grandes quantidades? Isso é importante, né? E o custo-benefício, o retorno sobre o investimento. É importante em médio prazo? Será que isso vale a pena? Vai ganhar produtividade? Isso é importante para a coisa. E aqui, pessoal, querendo terminar uma frase importante aqui do grande William Osler, né, que a prática da medicina é uma arte, não um comércio, um chamado, não um negócio. É um chamado em que seu coração será exercitado tanto quanto a sua cabeça. Isso é importante. E para terminar, uma frase que já foi dita aqui, inclusive um autor de uns livros, do Eric Topol. O Eric Topol é um cardiologista, o doutor Nogueira conhece muito bem, e foi da Cleveland Clinic, agora ele está mais na ciência básica. Ele diz que a inteligência artificial não substituirá os médicos, mas os médicos que usarem inteligência artificial substituirão os que não a utilizarem. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui ao professor Renan para fazer seu comentário. Eu não quero fazer pergunta alguma, eu queria fazer o comentário. Como diz o GPT, a IA, a inteligência artificial, é um ramo da ciência de computação, né, que ela desenvolve métodos para substituir a inteligência humana. Mas, como já foi comentado aqui, inclusive pelo professor Zé Rocha, ela não substitui a responsabilidade médica, não substitui ética e, principalmente, eu acho, não substitui a relação médico-paciente, o que o francês chama rapport. Eu, inclusive, tenho paciente que entra no consultório, quando sai, diz: doutor, já estou muito melhor. Só pela conversa, quer dizer, que a inteligência artificial, pelo menos até hoje que nós vemos aí, não irá substituir isso daí. Realmente é um grande avanço, ninguém sabe até onde irá parar. Eu certamente não irei alcançar, mas você mais jovem sim. Eu tive o primeiro contato com inteligência artificial logo depois da IBM, que lançou o Watson, lançou em 2011, e fez até uma comparação com aquele Gepard, Leopard Geopard, que é em perguntas, e ele venceu. A sede é em Nova York. Eu estive na IBM em Durham, que fica na Carolina do Norte. Eu tenho um filho que é engenheiro eletrônico e me levou lá. Eu não pude entrar lá, quando vi mais por fora e tudo. Mas realmente ela trabalha com a Duke University, que é lá na Carolina do Norte também, e está fazendo programas para a Duke University. E segundo eu soube lá na época, eles fizeram já um programa para resposta, quer dizer, pacientes fazem inúmeras perguntas, fazem as perguntas e eles respondem, e fizeram comparação com clínicos, e eles ganharam, o computador IBM ganhou mais no diagnóstico, quer dizer, preparado por grandes especialistas, quer dizer, a resposta foi para o clínicos gerais e ele ganhou dos clínicos na resposta, foi mais de 90% de acerto. Eles davam várias coisas, eu vi assim rapidamente. Então é um negócio que eu realmente vem para o futuro, ninguém sabe onde vai parar, mas é uma coisa fora de série, e parabéns aí pela sua apresentação. O segundo palestrante é o Dr. Marcelo Alcântara, que abordará Sim, Marcelo Alcântara. Na pesquisa de... Não.
Está errado aqui. No monitoramento do paciente de risco. Bom, eu não trouxe nenhum slide aqui, então eu vou... O desafio de vir para cá falar fora do púlpito, né? Em primeiro lugar, agradecer. Tinha preparado para 15 minutos, ganhei mais 5. Então, obrigado. 20 minutos, né? Eu queria agradecer o convite da Academia Cearense de Medicina pela sua 21ª Bienal. E falar sobre esse tema, em primeiro lugar, agradecer ao professor Augusto, que me fez o convite para falar sobre inteligência no monitoramento do paciente de risco. E na minha revisão e no processo de preparar essa apresentação, eu tinha arrumado uns 50 slides e eu desisti completamente de trazê-los para tentar trazer algo mais que prendesse mais a atenção de vocês. Seria uma conversa mais direta. Bom, a minha especialidade é terapia intensiva, pneumologia. Acredito que fui chamado para falar desse tema por isso. Já são mais de 30 anos vendo paciente em UTI, em ventilação mecânica. E depois da pandemia, que foi uma experiência disruptiva para quem trabalha nessa área, a gente tem que fazer algumas reflexões. A primeira delas sobre esse tema, o professor Augusto já definiu, inteligência artificial, é dizer que não é algo do futuro e eu me ouso dizer que também não é algo necessariamente inteligente no sentido profundo da palavra. Pelo menos ainda não. Porque os algoritmos e os processos computacionais ainda não cumpriram uma espécie de profecia ou ideia que o professor Alan Turing, que é o pai da computação, lançou há 70 anos, né? Então, ele publicou um paper na revista Mind, no Reino Unido, em 1950, em que ele cita, no primeiro parágrafo, será que as máquinas vão poder pensar? E ele faz todo um apanhado e colocações de que o processo todo de criar inteligência para uma máquina seria o processo de imitar a mente humana. Daí tem também aquele jogo da imitação, tem até um filme, o jogo da imitação, The Imitation Game, que eu até recomendo que todos assistam, que fala a história do Alan Turing no seu primeiro trabalho, que foi decodificar códigos de comunicação nazista, na época que o Reino Unido era bombardeado, né? E daí nasceu a computação. Alguém aqui usou o Waze hoje, em algum momento? Levanta o braço. Alguém assistiu uma recomendação do Netflix, da Prime Video, ou de qualquer streaming, ultimamente? Então, estamos usando ferramentas de inteligência artificial. Algoritmos que reproduzem ou tentam interagir com a gente, reproduzindo uma espécie de pensamento humano ou algo do tipo. E o ChatGPT, no final de 2022, ele foi lançado e foi disruptivo completamente, porque com as técnicas de LLM, né, a gente passa a interagir com a máquina com a sensação clara de que teria um ser humano ali do outro lado, pelo uso da linguagem que ele consegue fazer. Preparando essa apresentação, eu me deparei com um artigo na área da saúde que perguntava assim, será que o ChatGPT e outras ferramentas seriam, de fato, pensariam ou seriam simplesmente simuladores, chamado, desculpe a palavra, estocástico? O que é essa palavra? É um simulador que analisa as suas falas, as suas palavras, e dá uma resposta baseada em probabilidade e plausibilidade. Um pouco sofisticado isso, mas basicamente o que ele faz é, se a gente colocar uma frase no ChatGPT, o céu é da cor, ele vai analisar milhões de dados e vai responder. Ele vai analisar se a palavra mais provável seria azul, cinza, vermelho, e ele vai escolher azul. E aí ele pode dar variantes, né? Pode sofisticar mais ainda. Azul escuro, azul claro, azul ciano, etc. Mas ele faz isso só por análise probabilística a partir de milhões de dados que ele pega na internet, muitos, né? E em outras fontes. Só para exemplificar um pouco sobre esse processo. E aí, vamos entrar no âmbito do monitoramento do paciente crítico e o que ocorre hoje em dia, né? Quando você adentra numa unidade de terapia intensiva, você se depara, por exemplo, vamos imaginar aqui, você entrou para dar plantão na UTI e o paciente do leito 1, o seu João, está há 5 dias na UTI
entubado, em ventilação mecânica, monitorizado, evidentemente, e está com um quadro de pneumonia grave e síndrome do desconforto respiratório. Uma situação parecida com o que a gente viveu na Covid, na pandemia. O que um médico quer e o que ele gostaria que tivesse como ferramenta que pudesse auxiliar no manejo desse paciente? Então, estava fazendo essa reflexão para ver se já existem ou não ferramentas de inteligência artificial que ajudariam na condução desse cenário que é muito comum, que é presente em todas as UTIs do mundo, né? E o ambiente da terapia intensiva é um ambiente particularmente interessante porque o paciente está acoplado a muitas máquinas e com muitos dados sendo gerados simultaneamente, o ventilador mecânico, o monitor de sinais vitais, multiparâmetro, a cama do paciente, pesa o paciente, analisa a inclinação do paciente. Existe o prontuário eletrônico do paciente, também com dados digitais, os exames de imagem, os exames laboratoriais, todos digitalizados, todos eles. Então, é um ambiente muito propício para Big Data, para pegar um grande número de dados a respeito daquele paciente e a respeito de milhares de pacientes. Então, o que seria útil para nós, profissionais de saúde, quando a gente se depara numa situação dessa, como eu estou descrevendo, do seu João do Leito 1? Seria um sistema, uma ferramenta que auxiliasse a nossa tarefa, que não é fácil, de avaliar o paciente, avaliar um conjunto de dados, muitos em tempo real, outros não em tempo real, reconhecer um padrão e tomar uma decisão. E no UTI a gente sabe que tem um médico para 10 pacientes. Tem que fazer isso rápido. Tarefa que não é fácil, a gente sabe disso, quem trabalha em terapia intensiva. Então, essa ferramenta, essa IA que eu estou chamando aqui, ela teria que ser capaz de apontar, a partir da análise do que ela reconhece de dados do paciente, por exemplo, se esse paciente está melhorando, piorando, ou qual é o risco desse paciente evoluir para uma piora óbito, ou qual é a chance desse paciente, por exemplo, ser desconectado do ventilador e sair da UTI de alta. Ou seja, a IA, a partir da análise de dados, ela poderia ajudar esse médico a reconhecer o diagnóstico preciso do paciente, o mais preciso que for possível, para fundamentar a decisão dele. Esse tipo de ferramenta não existe hoje, por exemplo. O que existe? E aqui foi falado alguns deles. Existem alguns projetos e algumas ferramentas bem embrionárias de predizer se o paciente tem um risco de sepse, por exemplo. Ou predizer se o paciente precisa de uma droga vasoativa, antes mesmo do médico reconhecer isso. E na parte que eu trabalho muito, que é a ventilação mecânica, nenhuma ferramenta de IA está acoplada aos ventiladores. Literalmente, a revisão que eu fiz semana passada, 0. Então, tem um campo aí enorme para crescer. E aí, como é que a gente construiria essa ferramenta para poder a gente entender um pouco os conceitos? Como é que a gente ia fazer isso? Uma das maneiras mais simples, mais singelas, seria a gente criar uma ferramenta que seria construída a partir de experts. Experts na área de terapia intensiva, de cardiointensivismo, de neurointensivismo, de pneumologia, de infecção ligada à UTI, de hematologia, para construir regras que analisariam os dados que você coletaria desse paciente e colocaria situações do tipo recomendação. Se o paciente tiver tais e tais características, a ferramenta IA imaginária que eu estou falando aqui recomendaria para o médico aumentar a monitorização, ou desmamar o paciente, ou iniciar um tratamento específico. Isso seria uma IA baseada em regras. Isso existe. Existem algumas ferramentas desse tipo. Mas elas são muito simplórias. E tem pouquíssima inteligência, entre aspas, nesse processo. Já um outro processo de desenvolver essa ferramenta de IA seria o que se chama de machine learning. Machine learning, traduzindo, seria bem literal, aprendizado de máquina.
que consistiria no seguinte: vamos imaginar que se na pandemia a gente tivesse coletado os dados de milhões de pacientes no Brasil que precisaram de ventilação mecânica e terapia intensiva. E a gente saberia aqueles que morreram e aqueles que não morreram. E se a gente analisasse todos os dados só de ventilação mecânica, um sistema computacional forte poderia identificar os padrões que estão associados a um desfecho favorável e os padrões que são associados ao risco maior de óbito. E ao analisar esses padrões, essas máquinas enxergariam coisas que o ser humano não enxerga. Dá um exemplo. Que um ajuste X do ventilador, por exemplo, qualquer um, frequência respiratória, se for feito numa determinada faixa no início do tratamento, o sistema descobriu que aquilo está associado a óbito. E isso pode entrar no modelo matemático e ser base para uma IA que vai, futuramente, se encontrar um paciente similar, dizer, olha, o risco dele morrer é alto por causa dessa frequência respiratória que está ajustada assim, assado. Não sei se estão compreendendo exatamente o que eu estou colocando, mas isso seria o processo de criação de uma IA de aprendizagem de máquina. Um conjunto de dados que já se sabe o resultado do que aconteceu. E depois da criação dessa ferramenta, a gente teria que desenvolver um teste de validação prospectiva da ferramenta em novos pacientes. Então, isso está sendo feito dessa forma atualmente. Quer dizer, você constrói a partir de um enorme banco de dados as ferramentas que identificam padrões e depois você testa numa população futura. Muito bem, mas isso eu estou falando de uma dimensão só, que é a ventilação mecânica. No paciente da UTI, outras dimensões você vai ter acesso, como um monitor multiparâmetro, prontuário eletrônico, exame de imagem, laboratório, etc. E aí você começa a enxergar outras camadas de dados. E a gente entra num outro conceito de IA, que é o Deep Learning, ou aprendizado profundo. No aprendizado profundo, você passa a integrar diferentes dimensões na ferramenta. Até mesmo já tem gente trabalhando em visualização do paciente, imagem do paciente, além de dados fisiológicos, dados clínicos, etc. E aí juntar todos esses dados na ferramenta e ela vai ficar mais robusta. Ela vai identificar padrões complexos. E pode até ser que ela identifique, por exemplo, que a fáscias do paciente, que é uma coisa que nós clínicos usamos muito para dizer gravidade, para dizer até se o paciente vai sobreviver ou não, poderia ser incorporado na ferramenta, nessa futura ferramenta. Isso seria o Deep Learning. Bom, eu acho que no ambiente da terapia intensiva, eu não sei se a gente está perto ou longe disso, porque, como o professor José Rocha falou, a gente tem um aumento exponencial da capacidade de processamento dos computadores, então talvez a gente chegue lá, rápido. Mas talvez não. Faz 70 anos que o Turing falou em machine thinking, né? E talvez a gente chegue ainda a chegar próximo daquelas imagens do Star Trek, Jornada nas Estrelas, que o médico passa um scanner, Dr. Spock, Dr. McCoy, passa um scanner no paciente e o scanner dá uma série de informações que diz, olha, provavelmente ele vai ter câncer, ou ele já está precisando de diálise, ou não sei o quê. Quer dizer, ali com uma ferramenta única. Pode ser que a gente chegue lá, né? Espero que sim. Isso significaria que a humanidade deu certo, em grande parte. Bom, e o outro ponto da IA que eu queria, já finalizando, é colocar que esse sistema, que não só vai predizer o resultado de um desfecho de um paciente, ou de um conjunto de pacientes, também pode ser trabalhado em saúde pública, mas falando agora do paciente de risco, ele pode fazer recomendações de tratamento. Um pouquinho mais complicado, ele poderia dizer, esse paciente, seu João, do leito 1, ele tem um alto risco de morrer, eu identifico que os fatores de risco são o ajuste do ventilador X, o uso dessa droga e um risco de sepse que ele tem. E eu vou recomendar para você, doutor, fazer
ajuste do ventilador, colher cultura, dar antibiótico e retirar esse medicamento que tem interação com esse outro aqui. Já pensou se isso acontecesse? Como seria melhor dar plantão e ver um monte de paciente complicado, grave, complexo? E, principalmente, como seriam reduzidos os erros e como aumentaria a sobrevida? A taxa de mortalidade, pessoal, dos pacientes em ventilação mecânica nos Estados Unidos, em média, é de 34%. Um terço. Em média, todo mundo. Estou falando de Covid. No Brasil, essa taxa é de 48% a 52%. Metade dos pacientes intubados no Brasil morrem. Isso é um absurdo. Essa mortalidade alcançou 80% a 90% em alguns hospitais durante a pandemia. E todos nós vivenciamos a situação de jovens médicos com pouca experiência, tendo que lidar com pacientes complicados e graves. E nenhuma das máquinas que estavam ligadas ao paciente ajudaram esses médicos. Elas precisam ajudar. Eu trabalho com desenvolvimento de ventiladores e de simuladores de ventilação, e a gente tem vontade de incorporar a inteligência artificial. Mas isso requer dinheiro, requer expertise, requer bons projetos e requer uma equipe grande. Ou seja, requer investimento. E o investimento, certamente, que deve ter várias fontes, porque ele não vai acontecer, provavelmente, de uma única fonte. Acho que o Brasil precisa acordar para isso, acho que o nosso Estado precisa acordar para isso, e a gente incorporar também a capacidade de desenvolver ferramentas. Não só aplicar, mas desenvolver ferramentas próprias, porque a gente tem gente muito competente aqui no nosso meio. Então, parabenizo a academia, agradeço a atenção, fiquei dentro do tempo e vamos para o debate. Obrigado. Professor Glauco, para fazer o debate. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os organizadores na nossa 21ª Bienal, a pessoa aqui do nosso querido confrade, nosso presidente, doutor Henrique, e do presidente da Bienal, o doutor Ivan Moura Ferro. Então, acho que a Bienal realmente está superando as expectativas. Eu gostaria de fazer alguns comentários, professor Marcelo, mas assim, não diretamente da sua apresentação, porque realmente muito completa e muito instrutiva. Mas assim, do ponto de vista conceitual, filosófico. E eu faria aqui uma primeira reflexão em relação a isso. Será que uma academia de química faria um evento com esse tema, inteligência artificial e humanismo? E por que é que eu coloco essa reflexão? Estou vendo aqui muitos estudantes de medicina e eu gosto muito das minhas coisas assim conceituais, holísticas, né? E aí você entra nos aspectos filosóficos. A medicina é uma profissão muito diferente das outras. Porque a medicina, ela, do ponto de vista filosófico, ela abrange as duas áreas da ciência, que são as ciências humanas e as ciências naturais. E é por isso que existe esse conflito entre, será que a inteligência artificial ela vai substituir o médico, substituir todas essas a nossa grande história? Não pode. Por quê?
Porque a inteligência artificial ela está dentro das ciências naturais, que é a química, a matemática, a física, etc. As ciências humanas, aonde a medicina também está englobada fortemente, ela estuda outros aspectos. Estuda os aspectos comportamentais, né? Os aspectos de desenvolvimento sociais e assim por diante. Então, uma não pode substituir a outra, né? Filosoficamente, elas se complementam. E quem criou tudo isso, quem fez essa estrutura filosófica, foi o ser humano. Nós é que somos os grandes patrocinadores do desenvolvimento científico de uma maneira, como eu digo, holística, global. Nós é que somos a figura-chave de tudo isso. Então, dentro desse contexto, nós podemos analisar que eu diria que, quando a gente diz inteligência, se você quer falar de inteligência artificial e se esse nome pode estar correto, pode ter sido carimbado corretamente, eu acho que tem a inteligência natural e a inteligência artificial. São duas coisas diferentes. A inteligência natural é a inteligência do homem, que foi estudada e continua sendo estudada largamente por muitos estudiosos e etc., que eu não vou aqui, porque senão eu estou falando dos conceitos globais. E dentro desse aspecto, para não me prolongar muito, eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, mais uma vez, dos estudantes, né, que tem que estar atento a esse aspecto científico como um todo. E dizer que a sociedade, o ser humano, nós não estamos a serviço da ciência. A sociedade não está a serviço da ciência. É a ciência que está a serviço da sociedade. Ou seja, nós não estamos, a medicina não pode ficar a serviço da inteligência artificial. É a inteligência artificial que tem que ficar a serviço da medicina e da humanidade. São esses aspectos filosóficos conceituais que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Muito obrigado. Prosseguindo a mesa redonda, teremos agora o doutor Fernando Barroso, que fará considerações na pesquisa de novos tratamentos de neoplasias e doenças autoimunes. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu queria iniciar falando, parabenizar a academia por trazer um tema tão atual e tão necessário, não só dentro da medicina, mas nas nossas vidas. Como todos os meus antecessores falaram, o Augusto e o Marcelo, e que me ajudaram muito na minha apresentação, isso faz parte da nossa vida hoje. Então, nós não podemos simplesmente dizer eu não gosto de inteligência artificial, não quero saber disso. Certamente nós vamos ficar obsoletos em algum lugar perdido no meio do deserto, sem saber para onde ir e nem a direção. Então nós precisamos realmente encontrar um caminho. Coube a mim falar de dois temas que são muito interessantes. E a oncologia, que eu disse para o meu colega Augusto aqui, a oncologia foi, sem dúvida nenhuma, uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos. E isso é algo fundamental. Em que sentido? Esses são meus conflitos de interesse.
E aí eu trago aspectos que são fundamentais da inteligência artificial pensando no paciente. Primeiro, é necessário um tratamento individualizado. A inteligência artificial, que a gente pensa que massifica o pensamento, ao contrário, ela individualiza o pensamento e ela permite que você trate o indivíduo, o João diferente da Maria. Então, como a frase célebre que os americanos usam, one size doesn't fit all. Então, um modelo só não serve para tratar todas as pessoas. Daí a necessidade de nós termos detalhamento e nas decisões dos tratamentos e das condutas médicas. E o que é que a inteligência traz? Traz o diagnóstico, traz o tratamento e traz o manejo do paciente, sem nunca, jamais perdermos o contato, a importância da relação médico-paciente. Isso é a base de tudo. Mas é preciso, em algum momento, aliar essa boa relação à técnica. Porque o médico não pode ser só um bom amigo do paciente. Ele precisa ser um bom amigo, ele precisa ter uma boa conversa, mas precisa ser eficiente em resolver o problema do paciente. E é isso que a ciência busca. Então, aplicando a inteligência artificial na área do câncer, que sem dúvida nenhuma é a segunda doença que mais mata no mundo, tá? Então, é a segunda principal doença. E isso nós podemos fazer de que forma? Olhando o diagnóstico, olhando a questão da análise genética molecular, tá? Eu vou passar para cá porque está muito ruim isso aqui. A parte de tumores do microambiente medular, tá certo? A questão clínica, do estadiamento clínico, a farmacogenômica na definição das melhores drogas. E aí a gente traz conceitos que são fundamentais, o Marcelo já introduziu, e são super importantes. Falar de inteligência artificial, da onde vem isso? Todo mundo fala em chat GPT, fala em DeepSeek, mas da onde vem? Como isso acontece? Isso vem, meus amigos, principalmente da Machine Learning e da Deep Learning. O que é isso? Na verdade, a Machine Learning ela é o detalhamento, mas a Deep Learning é como se, na verdade, eles ousam fazer com que haja o cérebro do indivíduo. Baseado em quê? Baseado na Convolution Neural Networks, em várias convoluções que tentam simular o cérebro humano. É a única forma que você tem de fazer com que a inteligência artificial possa fazer o trabalho que é nosso, né? Então, esse é o pensamento. E aí você tem, na linha do tempo, 1950, o Ian Turing, que foi hoje, inclusive, citado pelo Dr. João José, ele começou todo esse processo e diz, não, o computador pode simular a mente humana. Tá? E aí você tem aqueles jogos de xadrez que você joga com o computador, é aquela história toda que tudo começa ali. E isso evolui, lindo, para machine learning, tá? Eu não sei se tem pointer aqui, indo para machine learning, e que, na verdade, é a habilidade de explicar o que está programado, e a deep learning, que, na verdade, ela é como se ela simulasse o cérebro humano. Tá? Travou. Travou. É aí embaixo, mas está travado. Travado. Você vai passando? Bom, tá jóia. E eu queria trazer um pouco mais o detalhamento da Machine Learning, dizendo que, na verdade, na parte do câncer, ela vai identificar os pacientes, os padrões, né, e os processos baseados em imagens, em genômica, em aspectos clínicos, e ela junta tudo isso, como o Marcelo bem colocou. Qual é o auxílio que isso traz? Ela junta todas as informações e traz para a gente um resumo e diz, olha, talvez você possa ir por esse caminho. Mas talvez você possa ir por esse caminho requer que o oncologista possa decidir se aquele paciente, com aquele grau de fragilidade, com aquela realidade, naquele contexto, pode fazer o que a Machine Learning está te orientando. E aí a Deep Learning faz o quê? Ela pega todos esses dados de uma maneira geral e analisa e diz, olha, é possível fazer isso para mais pessoas. Então, são grandes grupos. E uma coisa interessante, existe hoje uma plataforma chamada Harmony, que tem sido muito utilizada na Europa, e que tem um detalhe interessantíssimo, porque qual é o grande processo? Você tem uma doença, e aí você vai estudar um grau de anemia, ou se o indivíduo tem tosse, e você analisa, quer definir um remédio ou uma medicação.
Aí você estuda uma população de 17 mil pessoas. E o que é que se descobriu? Eu posso tentar encontrar, baseado nisso, o melhor remédio, a melhor medicação. Entretanto, começam as críticas, porque dentro dessas 17 mil pessoas, eu tenho um indiano, eu tenho um cearense, eu tenho um americano, e as pessoas não são iguais. Existe uma coisa chamada epidemiologia, que é uma ciência que ninguém pode desprezar. Epidemiologia existe, e ela é fundamental para a gente exercer a nossa profissão. E aí a gente precisa ver quais são as diferenças entre o machine learning e a deep learning, principalmente na performance da machine learning, que são performance de pequenos dados, na deep learning, o chamado big data, né, que foi isso que eu citei anteriormente, esse termo é muito importante. Na machine learning, você trabalha com máquinas menores. Na deep learning, requer máquinas gigantes, como o Marcelo colocou na fala dele, na parte de terapia intensiva. Precisa um entendimento da parte da engenharia, da bioengenharia. Hoje a gente só evolui na nossa parte de ciência, de terapia celular, de CAR-T-cell, se tiver bioengenharia, pessoal. É fundamental você ter o auxílio da bioengenharia para trabalhar dentro desse contexto. E aí você tem o machine learning, que em minutos ou horas eu tenho uma resposta. E a deep learning, na verdade, eu preciso de semanas ou meses para ter resposta. A interpretação da machine learning ela é rápida, ela diz rapidamente, não, você pode usar esse remédio, esse quimioterápico, para tratar esse linfoma. Mas, no geral, você precisa de um entendimento maior. E aí a machine learning tem 3 situações, que é a supervised learning, unsupervised, o entendimento supervisionado, não supervisionado e reforçado. Então, a gente pode usar esses 3 termos. O primeiro, supervisionado, ele diz para você o seguinte, não, esse tumor é maligno ou é benigno. O segundo, não supervisionado, ele diz, essas amostras são iguais ou são diferentes. E a reinforcement learning, que de fato é a mais importante, ela vai dizer para você, não, essa amostra é neoplásica e, de fato, ela pode se beneficiar de tal esquema quimioterápico. Isso é muito importante, porque nós tratamos todos os pacientes com câncer de mama com o mesmo esquema. Nós tratamos todos os doentes com linfoma com o mesmo esquema. Todos os pacientes com leucemia com o mesmo esquema. Um dia, pessoal, nós vamos ver, daqui a 10, 20 anos, talvez antes, eu espero, que a gente vai individualizar o tratamento. Porque o tratamento, a doença tem cunho genético molecular. E a expressão genética da doença de uma pessoa não é igual à da outra. E é preciso compreender essa diferença para ter evolução. Então, eu entendo que a oncologia, a minha especialidade, eu digo isso com muito orgulho, ela evoluiu e ela está evoluindo muito, porque existe uma pesquisa. Nós somos aquelas pessoas que começamos na década de 50 a tratar pessoas que não tinham nenhuma saída e que nós tínhamos que paliar todo mundo. Então, nós aprendemos a viver com a faca enfiada na cabeça, a viver no fio da navalha. E é por isso que nós somos, obrigatoriamente, humanos, humildes e próximos do paciente. A nossa inteligência artificial ela é emocional, ela é espiritual e ela é, acima de tudo, natural. Então, nós precisamos ter isso muito claro no nosso desenvolver e na nossa profissão. A oncologia, e eu digo como um todo, e a minha área da onquematologia, ela bebe água nesse cenário e nesse contexto. E reinforcement learning é um termo que nós não podemos deixar de falar quando a gente fala de inteligência artificial, porque ela simplesmente pode e tem a capacidade de juntar todos os conceitos que nós, algumas vezes, não temos capacidade de juntar, porque nós somos humanos, nós não somos máquinas. Então, é preciso ter a humildade e a sabedoria de usar a inteligência artificial a nosso favor. E aqui é um modelo em que você tem pelo menos 6 passos, em que você tem o exame de sangue, o exame radiológico, o livro, e aí você junta tudo isso e diz assim, me ajude a encontrar esse caminho, eu preciso de ajuda, decidir qual é o melhor esquema terapêutico. A gente costuma dizer entre nosso grupo, a doutora Helena está aí, que não me deixa mentir, que nós sempre caminhamos juntos. Ninguém faz oncologia sozinho, pessoal. Ninguém. Se algum dia você for algum médico, e ele, oncologista da nossa área, e ele decidir seu tratamento só, ou se ele não quiser ouvir uma segunda opinião, tenha receio, tenha cuidado,
porque ninguém é dono da verdade nessa área. E aí, olha que coisa interessante. A Reinforcement Learning, ela melhora, quando você aplica, ela melhora a sobrevida global, overall survival, melhora a sobrevida livre de progressão, progression free survival, e diminui os efeitos adversos, porque traz qualidade de vida para o indivíduo. Nós precisamos entender que o principal é tratar o indivíduo ficar bem, se colocar no lugar do doente e saber, eu preciso fazer uma quimioterapia tão pesada, eu preciso fazer tanto tempo de quimioterapia, ou eu posso fazer menos tempo? Então, são essas perguntas que se impõem. E olha que interessante. Onde é que é mais usada a inteligência artificial? Na radiologia. Então, a gente escuta, esses meninos escutam, eu não vou fazer radiologia mais, porque agora a radiologia, o laudo é dado na nuvem. O cara está em outra cidade. Infelizmente, é verdade. Mas eu acho que ainda existe lugar para os bons radiologistas, para os Jesus da vida, existem. Para as pessoas que, quando eu falo Jesus, é Jesus Irajaci, o nosso colega, tá? Que examina o doente, que conversa com o doente, que sabe a história clínica e que liga para você. Então, esse médico ainda tem lugar, independente da especialidade, mesmo na radiologia, em que 55% se usa inteligência artificial. Depois a patologia, depois a radioterapia e a gastroenterologia, Milton, lhe digo isso com tristeza. Entretanto, dos cânceres, de uma maneira geral, 33%, e o segundo lugar é o câncer de mama. Tá? Depois, pulmão, você tem pulmão, colo retal e tumores, outros tumores de uma maneira geral. Tá? E aí aqui eu trago do câncer de próstata, que é muito interessante. Existe um alvo no câncer de próstata, que é o PARP1, é uma enzima chamada PARP1. O que é que a inteligência artificial faz? Ela testa novos alvos, e aqui eles testaram 9.000 produtos tentando encontrar o seu caminho. Tá? Aqui para o linfoma, a mesma coisa. O linfoma difuso de grandes células B, o mais comum, o linfoma não Hodgkin, também tentando encontrar o melhor caminho da expressão gênica. Certo? Aqui para a mielodisplasia, é a coisa mais linda esse trabalho, porque ele pega a célula tronco hematopoética marcada pelo CD34, que é o marcador da célula tronco, e ele diz, existe vários tipos de célula tronco. Ela não é só um tipo, e você precisa saber que tipo que aquele doente tem para decidir se esse indivíduo tem uma doença estável ou se ele tem uma doença que vai progredir para uma leucemia. Então é fantástico, isso é feito por inteligência artificial, isso é citometria de fluxo. Aqui, da mesma forma, olha que coisa interessante, trazendo para a parte da estatística. A inteligência artificial ela tem a capacidade de, comparando com a nossa velha e boa curva de Kaplan-Meier, que todo mundo sabe o que é, quando se estuda sobrevida, progressão, ela traz o multiserve como algo semelhante e até com mais possibilidades de dar resultados a longo prazo. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esse aqui é um trabalho nosso, está sendo desenvolvido no Hospital Universitário e no EMOSSE. A gente está trabalhando com leucemia linfóide crônica, esse trabalho foi premiado ano passado, é do Felipe Mesquita, que trabalha comigo na terapia celular, no Carticel. Então, nós estudamos alvos de leucemia linfóide crônica para descobrir novos alvos na população cearense. Nós estudamos 254 pacientes e, através da machine learning, e 37 pessoas saudáveis, nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos pelo menos 20 genes que eram mais comuns, mais expressos na nossa população, e que, na verdade, um dos genes mais expressos é esse aqui, o CD307A, que é o FCRL1, e agora nós estamos na segunda fase do nosso projeto, que é colhendo as amostras de sangue e vendo se, de fato, essa expressão se confirma. Então, isso é muito importante, porque, através disso, desses 18 epítopes, nós vamos poder fazer propostas de tratamento e de parcerias com a indústria farmacêutica do desenvolvimento de novas drogas. E aí aqui eu trago o Charles Chaplin, que é um grande cineasta do cinema mudo e que tem um filme que deveria ser obrigatório para todo mundo, que é Tempos Modernos, e que mostra claramente o tanto quanto nós somos pequenos e como nós precisamos aprender a lidar com as máquinas. E algo importante, a personalização do tratamento. Ela vai nos dizer, através de biomarcadores,
a predizer a parte da resposta imune, vai permitir que nós possamos ver os tumores e estabelecer vacinas e pensar em imunoterapia para esses tumores. Esse aqui é outro trabalho também que introduz um conceito muito importante. Em 2018, houve um prêmio Nobel para quem descobriu os inibidores de checkpoint. É impossível falar de oncologia, falar de medicina hoje sem falar de PD1, PDL1 e CTLA4, porque eles estão no centro de todas as coisas que acontecem no nosso organismo. O indivíduo desenvolve câncer porque ele simplesmente silencia a célula natural killer, e ele deixa de ter câncer quando ele libera a célula natural killer através dos inibidores de checkpoint. E isso é possível ser feito por inteligência artificial através de um programa chamado Scorpio, que determina, olha que coisa interessante, 2 pessoas com melanoma, tá? Essas 2 pessoas com melanoma não têm a mesma doença, tá? E quem diz isso? E por último, eu queria terminar falando de doença autoimune, mas na liberdade de falar disso na frente da minha amada professora Marta Medeiros, e trazendo algo que é super importante da machine learning, e que você pode ver onde é que ela é mais utilizada, no diagnóstico, mas também nas complicações, na atividade de doença e na patogênese, mas principalmente no diagnóstico. E isso claramente traz aqui nesse gráfico, e olha que interessante, isso aconteceu nos últimos 15 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, essa possibilidade. E aí aqui eu trago um trabalho muito interessante, que ele, baseado na expressão do RHO, do anti-RHO, que é um marcador importante, ele define 4 subgrupos do lúpus e, baseado em machine learning, ele coloca claramente, através desse gráfico, que é um gráfico de interseção, que a gente chama Venn, e que ele mostra que você tem várias linhas, e aí você, de fato, de caminhos biológicos, a linha do STAT3, da JAK-STAT, do CARRAS, a linha da angiogênese, e isso com que objetivo? Do MIC, com o objetivo de desenvolver drogas para tratar esses pacientes. Então, eu vou correr um pouco. Eu acho que a gente não pode... A primeira vez que eu li Admirável Mundo Novo, eu ainda não era nem estudante de medicina, e eu fiquei muito impressionado, achei que aquilo jamais iria acontecer, e eu acho que hoje nós já passamos do Admirável Mundo Novo, mas eu ainda continuo lendo e relendo O Pequeno Príncipe, que eu acho que nós somos eternamente responsáveis pelo que nós cativamos. E, por último, o monitoramento à distância, como o Marcelo colocou muito bem, isso é muito interessante, é muito necessário. Isso aqui é algo que nós desenvolvemos na unidade de transplante de medula óssea do Hospital Universitário. A obra terminou, quem não conhece é bem-vindo para conhecer. E eu queria muito impedir que as pessoas entrassem sem lavar as mãos na unidade. E aí não tinha mais dinheiro, e junto com a engenharia do HU, nós fizemos esse equipamento, ficamos meses tentando, e isso é através de inteligência artificial, que a pessoa só entra na unidade se lavar a mão. Tá? Então, é algo que a gente fica muito feliz. E quais são os desafios? Né? A gente acredita que no câncer, a análise, o diagnóstico,